Oi, pessoal! Hoje a gente está no nosso terceiro programa da série Moradia para a Longevidade. E o nosso tema de hoje é muito legal, que chama Comprei uma poltrona que é bonitinha, mas ordinária. Essa é uma das coisas que eu mais escuto por aí, o pessoal reclamando. E eu tenho uma turma de peso aqui para a gente conversar sobre esse tema. Mas antes, eu vou falar os nossos apoiadores, que é o pessoal que está nos ajudando a divulgar o programa. Então, nosso primeiro grande apoiador é o Gerocast, que é o podcast específico de temas para longevidade. Então, esse programa vai ser transformado em áudio e em um programa do Gerocast. Então, é o nosso máximo apoiador. O outro apoiador é o Manual do Tempo, que é um canal do YouTube também especializado em temas para longevidade. A Maratona Digital Longevidade Expo Fórum, que a gente vai estar lá também falando sobre esse tema e vários outros. E Tuai.casa, que é uma empresa que eu estou criando, uma startup para pensar em soluções fora da caixa para os idosos. Uhum. Então, a gente ainda não tem muito para falar não, mas tem assim muita coisa pela frente, vocês ficam de olho. E aí, então, vou para os meus convidados amados, gente, há tanta gente legal que eu estou muito animada. Vou começar pela doutora Maria de Mello, que a partir de agora eu vou chamá-la de Maria, tá? Porque ela não gosta de ser chamada de doutora. Mas a Maria é terapeuta ocupacional, pós-doutora pela University of Florida em tecnologia assistiva, doutora em Ciências da Reabilitação, com ênfase em tecnologia assistiva pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, mestre em Ciências em Tecnologia Assistiva pela University of New York, especialista em Sitting and Positioning, sentar e posicionar, vamos falar assim, né, pela University of New York também, coordenadora geral da Tecnocare e 27 anos atuando com atendimento a pacientes em indicação de cadeiras de rodas e similares, pesquisa e educação na área no Brasil e no exterior. Inclusive, Maria está agora em Dubai, por isso que a gente... Abu Dhabi, Flávia. Abu Dhabi, gente, eu estou sempre falando isso. Por isso, um dos motivos do programa ser gravado é isso, porque ela está 7 horas na nossa frente, e aí não dava para fazer ao vivo. Aí temos aqui também o Dan. Dan dá um tchau. Para quem está ouvindo, depois vocês vão percebê-lo pelo sotaque dele, porque Dan Bisseling, tá certo? Bisseling? Ah, quase certo, sim. Quase certo. Holandês, pai de uma filha de 17 e um filho de 6, ambos cariocas, brasileiríssimos, apesar do Dan ser holandês. Ele está há 15 anos no Rio de Janeiro com a Vescom, que é uma empresa que depois nós vamos falar que é top em tecnologia de materiais. Ele é formado pela University of Amsterdã em Business Studies, FGV em Gestão Empresarial, Université de Savoie em Comércio. Eu não falo francês, tá, gente? Então, desculpa aí. Eu também não. Fala mineirês. Fala mineirês. Há 12 anos à frente da operação latino-americana da empresa holandesa Vescom, fabricante de revestimentos, murais, tecidos para mobiliário e tecidos para cortina para o mercado de projetos. E nosso amigo Martin Henkel, dá tchau, Martin. Martin, velho conhecido. Martin é publicitário com foco em branding. Uma palavra difícil, hein, Miriam? Atuou no mercado, não é? No mercado financeiro por 17 anos, largou, graças a Deus, para a gente. Fundador do Senior Lab, Mercado e Consumo 60+, diretor do Aging 2.0, cofundador do Núcleo 60+,
co-criador da certificação funcional que avalia equipamentos, embalagens e dispositivos de uso do 60+. Por isso que ele vai estar aqui com a gente também. E a nossa estrela de hoje é a Miriam Mutnik. Nossa estrela. A Miriam é mãe de 5 filhos. Hoje em dia já não se fazem mães como antigamente. 82 anos. Ela cansou de ver prédio em São Paulo, então atualmente ela está no Guarujá, porque quer ver o mar. Está muito certa. Ela é a nossa especialista porque ela fez muita compra errada ao longo da vida. E hoje ela só tem de confortável na casa dela um sofá. E Miriam, nós vamos começar por você, porque eu quero saber como é que foi essa sua jornada de compras erradas e de poltronas bonitinhas, mais ordinárias na sua vida. Conta pra gente. Bom, deixa eu começar falando. Simplesmente eu não tenho nenhuma faculdade, me sinto assim muito humilhada. Mas a minha parte de saúde são 30 anos com reumatoide. Então eu tive que operar os 2 joelhos para pôr próteses. Já estão bem velhinhas e eu tomo muito cuidado com elas, eu não posso subir nem descer a escada. Tá. Meu marido sempre foi muito companheiro e sempre me apoiou muito. Então ele comprou um sofá que levanta a perna porque eu tinha que ficar em repouso. Além disso, eu tenho uma doença autoimune, então eu fazia hidroginástica e peguei 3 vezes erisipela. Como é que chama? Erisipela, né? Pode ser. Erisipela que dá feridas na perna, uma coisa horrível. Horroroso, Horroroso, e eu tive que passar por isso. E então ele comprou esse bendito sofá, que é o único que eu me adapto. Eu vou mostrar para vocês. Ai, que ótimo. Ô, gente, eu vou fazendo uma tradução simultânea também, até, dona Miriam, porque tem gente que vai escutar só no áudio. Então, você vai mostrar, quem estiver vendo no vídeo, no canal do YouTube, vai ser perfeito. Pode mostrar. E eu vou explicando para eles o que a senhora está mostrando. Eu preciso virar a câmera, né? Como é que eu faço? Tem Na um tela, botãozinho que tem um símbolozinho de uma câmera. Ou se você quiser virar o telefone também para mostrar o sofá, eu vou te falando se é para baixar ou... Dá para ver? Isso, dá para ver. Ele tem um encosto alto, né? De cabeça. Isso. É fixo esse encosto de cabeça? Não, ele é reclinável. Ele é reclinável. É reclinável. E aqui abaixa e levanta o pé para ficar com a perna para cima ou para baixo. Abaixa a câmera um pouquinho para a gente ver como é que é esse pé. Ó, nós estamos vendo a casa toda, dona Miriam, que maravilha. Já está decorada para o Natal. Tá mesmo. A Miriam está sentando no sofá, gente. Por isso, lá, ó, dá para ver direitinho como é que levanta o pé. Deu para ver direitinho, Miriam. Então, tá ótimo. Aí, com o passar do tempo, eu fui ficando mais velha. Minha filha caçula falou: mãe, compra uma que seja elétrica, você não ter o trabalho de estar levantando, porque para levantar eu puxo a alavanca, mas para abaixar, Tereza, vem abaixar para mim, por favor. Tem que socar, entendeu? Aí eu comprei essa bendita poltrona cheia de travesseiros para me adaptar com ela, porque ela é ótima para levantar. Eu simplesmente aciono e ela levanta. Ela é elétrica? É elétrica. Só que ela é péssima, porque ela é
inclinada. Ela foi feita para repousar. Eu gosto de ler o meu jornal no iPad. Então, eu tenho que ficar assim. Aí eu vou pondo travesseiro, vou pondo rolinho para o pescoço. Não me adaptei, não me adaptei. Eu falo que E as a outra, almofadinhas, desculpa. a outra cadeira que eu sento ali na mesa, dá para você ver? Dá para ver. Então, ela é inclinada também. Não é uma cadeira inclinado, séria. você diz? O encosto é inclinado. Tá. Então, é uma cadeira... o ideal seria uma cadeira reta, para você sentar e ficar com as costas eretas, certo? Não tenho a felicidade de ter só naquele sofá que eu me sinto feliz. Aquele sofá seria perfeito se ele fosse elétrico, é isso? Perfeito, perfeito. Entendi. Mas não é. Mas o sofá não é muito inclinado também, o encosto, igual essa poltrona? Não, não. Ele é muito bom. Inclusive, eu fiz umas sessões de fisioterapia. Aliás, eu estou fazendo ainda. E a moça me falou que era a posição ideal para eu relaxar a cabeça, porque ele fica numa curvatura bem ideal para relaxar o pescoço. Ótimo. Aí eu vou emendar numa outra pergunta, que é mentira. Essa pergunta eu vou fazer daqui a pouco, depois que a Maria falar, eu vou voltar e vou fazer uma outra pergunta que vai encaixar na fala do Dan. Então, Maria, eu vou ir para você, que enquanto a Miriam estava falando, você estava com a cabecinha assim, não, sim, não, sim. Então, fala. Vamos lá. Então, antes, assim, porque todo mundo falou quantos filhos que tem, eu não falei nada. Eu já sou avó, graças a Deus. Eu tenho uma neta de 1 ano e 4 meses e me orgulho muito. E uma outra coisa que eu acho que é importante vocês saberem, que eu sou filha de pai idoso. Quando eu nasci, meu pai tinha 64 anos e no mesmo ano ele teve, eu sou gêmea, ele teve 2 filhas, um neto e um bisneto. Então, a nossa família é muito interessante, sabe? Eu queria contar para vocês que a Flávia ficou lendo meu currículo todo aí, não sei para quê, mas, na verdade, assim, eu trabalho com mobiliário e equipamentos para pessoas idosas sempre. Então, todas as minhas pesquisas sempre foram voltadas para tornar mais fácil o cotidiano da pessoa idosa. E, nesse sentido, eu sempre trabalhei com pessoas que têm poucos comprometimentos funcionais e aqueles que têm muito. Né? Então, no caso, a dona Miriam, a senhora não tem grandes dificuldades, a não ser essa artrite que a senhora falou, não foi, dona Miriam? O joelho, que já está um pouco, entre aspas, arruinado e tal, né? Mas assim, a senhora anda sozinha, parece que eu vi uma bengala num canto, aí é a impressão minha. Tem uma bengala, mas eu não uso. Sei. Depois eu vou pensar por quê. A senhora cai de vez em quando, dona Miriam? A senhora cai de vez em quando? Eu caí. Não sei se dá para ver, ainda está meio roxinho aqui. Eu tenho um centímetro de diferença do piso da cozinha para a sala. Eu cheguei muito cansada com a minha cuidadora do supermercado e eu, como eu estou andando muito bem sozinha, achei que eu podia vir sozinha para cá, né? O chinelo bateu, porque nós estamos na pandemia, então temos que trocar o sapato quando chega em casa. Isso. Então ela me trouxe o chinelo, eu pus o chinelo bateu no degrau e eu tipo no chão. Ficou uma máscara preta que nem o Batman. Aí foi sumindo, graças a Deus. Eu tenho que passar bloqueador solar, porque aqui faz muito sol. Sim. E senão as manchas vão ficar para sempre. E tirei uma radiografia com o meu ortopedista e ele falou que eu não quebrei nada. Só ficou o nariz como se eu tivesse levado um soco. Soco na cara, né? E estou levando. Acontece que a minha geriatra pediu uma ultrassonografia de crânio, porque ela disse que podia acontecer de ter
Fiz, não deu nada com a graça de Deus e estou vivendo. Que bom. Senhora. Assim, porque o que eu queria falar para a senhora é o seguinte, que mais do que selecionar os móveis corretos, a gente tem que também planejar o espaço dentro da casa, né? Então, esse degrauzinho para a senhora já percebeu que é uma armadilha, né, dona Miriam? E eu não tenho nada a ver com a vida da senhora, não, mas eu vou dar um palpite. Usa chinelo não, dona Miriam. Arruma um outro tipo de calçado para a senhora usar dentro de casa. Chinelo é muito difícil da gente administrar no pé, sabe? É uma demanda motora e cognitiva muito grande. Aí, no momento de estresse na queda, a gente se perde nele e não consegue fazer o melhor desempenho que a gente tem de autoproteção. Então, chinelo a gente não recomenda, não. Então, assim, normalmente, quais são as dicas principais que a gente dá para cadeiras ou sofás, etc? Primeiro, a senhora mesmo já falou da dificuldade de passar de sentado para de pé, né? Então, assim, a altura da cadeira ou do sofá, idealmente, ela tem que ser proporcional à altura da pessoa, de forma que quando ela estiver assentada, os 2 pés estejam apoiados no chão, para facilitar na hora de levantar. E na hora de levantar, a senhora chega o bumbum o mais para frente que conseguir, leva a coluna, dobra o corpo para frente, que aí a gente coloca a gravidade a nosso favor na hora de levantar, né? Agora, se for uma superfície muito mole, aí também vai sabotar, porque é como se a gente fosse afundar no material, é como se fosse uma armadilha e gruda a gente no assento. Agora, aquela outra história que a senhora comentou entre o ângulo do assento e do encosto, na verdade, existe um ângulo ideal para cada pessoa, mas os móveis, eles são configurados de uma forma a atender uma média. E a nossa sensação de conforto quando estamos assentados, eu sempre brinco muito, não é nem sentado todo ereto igual a manequim, nem todo jogado, não. É algo no meio do caminho. É onde a gente consegue sentir 2 ossinhos que a gente tem debaixo do bumbum da gente, que são os isquios. Então, sabe como é que eu para comprar cadeira, vocês não têm noção como é que é para comprar cadeira na minha casa e sofá. E assim, eu já tive a oportunidade de ajudar muitas empresas, assim, muitas, como é que chama? Casas para idosos, ILPIs, asilos, nursing homes, a mobiliarem, né? Assim, a começar o projeto do zero e a gente falar não somente da questão ambiental, mas dos móveis. E a dica sempre tem que experimentar, gente. Então, tem que experimentar na loja, porque tem muito mais coisa ordinária, igual a Flávia falou, do que realmente funcional, né? E aí entra tudo, não só os materiais. Então, por exemplo, se for uma cadeira instável, às vezes ela até senta bem, mas ela é frágil, qualquer desequilíbrio você vai cair dela, então não pode. Tem que ser uma cadeira estável, de preferência com um assento mais largo, com a profundidade que seja proporcional ao seu corpo, para que suas costas fiquem encostadas. Mas a saída é experimentar na loja, porque, infelizmente, a maioria dos móveis disponíveis no mercado, eles não são confortáveis. Muitos são bonitos, mas não são confortáveis. E aí vale para tudo, para cadeira, sofá, para as camas, né? Aqui mesmo, o sofá que eu tenho aqui. Sim. E às vezes eu falo para as pessoas também, quando ela vai na loja e senta e fica um tempo sentado, né? Claro. Porque às vezes o negócio você acha que é confortável, mas às vezes passou 20 minutos, meia hora, só no primeiro minuto. Aí passou um pouquinho, você já começa a se mexer ali que não. E uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: as superfícies que nós assentamos, elas são relativas às atividades que nós vamos desenvolver naquela posição. Então, por exemplo, a minha cadeira de trabalho, ela é completamente diferente da minha cadeira de assistir televisão ou de relaxar, né? Então, a dona Miriam, idealmente, ela teria uma cadeira para comer na mesa e tal, que é uma atividade onde ela vai deslocar o corpo para frente, outra para assistir televisão, etc. Agora, dona Miriam, existe em São Paulo, já existe um tipo de sofá como esse que a senhora tem, que ele é todo elétrico, ele ajuda inclusive a pessoa a passar de pé para sentado, sabe? E levanta também o suporte para os pés e volta. E eu já sentei nele várias vezes, e ele é bem confortável. Agora, infelizmente, o preço para nós ainda é muito caro, né? É um equipamento importado, aí chega no Brasil muito, muito caro. Agora, existem parâmetros
tanto ergonômicos quanto funcionais, que apontam o que é melhor para a população idosa. O que eu acho, e aí já é uma opinião minha, é que o mercado brasileiro ele não atinou para o tamanho do mercado que significa a população idosa, né? Eu comecei a estudar isso quando, em 90, acho que foi em 91, saiu publicado o primeiro estudo brasileiro que falava do envelhecimento populacional, que foi um demógrafo de Belo Horizonte que escreveu, que trabalhava no CDPLA, onde ele já previa isso tudo que está acontecendo. Aí eu decidi começar a estudar nessa área e tal. E a gente já... Agora, o que passa é que nós temos políticas avançadas, temos muito conhecimento disponível, muitos centros de pesquisas em envelhecimento no país, mas o mercado está acordando para a história agora. Quando eu falo que o morro já está descendo, né? A gente já está com um grande número de pessoas envelhecidas no país, né? Pode perguntar o que vocês quiserem aí, eu acho que tem duas questões que eu acho importantes também. Uma é a questão do custo, né, que eu acho que ainda é muito alto, essas peças que são mais funcionais. E outra é a questão do design também, porque assim, ou ela é bonitinha e não funciona direito, ou às vezes ela é perfeita, funciona direitinho, mas é horrorosa. Flávio, eu não concordo com você, não. Você acha que não? Você acha que tem um monte de peça bonita? A minha casa aqui de Abu Dhabi não é bonita, não, mas a minha casa de Belo Horizonte, ela é bem bonita, os móveis muito legais. E eu te falo assim, que o que passa é que, claro que tem móveis com design maravilhosos, que são péssimos funcionalmente e vice-versa. Agora, se a gente seguir esse palpite que eu estou dando para vocês, que é de sentar e experimentar, você encontra peças bonitas, baratas, porque eu não sou rica, então minha casa não vai ser nada caro, né? Vão ser bonitas, baratas em um preço médio e funcionais. Então, eu acho que o X da questão é saber distinguir aquilo que é melhor para você, sabe? Exatamente. Isso eu vou falar depois com o Martin. Mas agora... Eu vou querer passar a bola para o Dan, mas antes de passar para o Dan, eu vou dar entrada com a Miriam de novo. Ô, Miriam, eu reparei que o material do seu sofá, ele é um tecido, parece uma camurcinha. E a poltrona que você está sentada parece um couro, né? Assim, sintético. O que você acha desses materiais do assento? Você acha que tem um que é bom e um que é ruim? Os dois me satisfazem. É? A parte do tecido, sim. Ali eu tenho muita facilidade porque ele não escorrega. E aqui, como eu pus a almofada, também não escorrega. E não te esquenta? Então, eu fui para o hospital, fizeram uma cirurgia, graças a Deus eu escapei com vida. E eu fiquei até julho sem poder pôr o peso do pé na perna direita. Porque o médico pegou a prótese do joelho, juntou com a prótese do quadril e fez uma prótese só. Então, a minha perna é de metal. Eu sou um robô. Mas, em julho, eu vim para cá. Arrumamos uma fisioterapeuta muito boa e estou andando, com a graça de Deus. Tem muita gente que eu conheço que ou faleceu ou ficou na cadeira de roda. Eu, com a graça de Deus, estou andando. Maravilha. Eu, além de tudo, eu não tenho a articulação do ombro esquerdo. Então, foi muito penoso para mim fazer os exercícios no andador, porque eu não consigo movimentar muito esse braço. Mas eu tenho muita força de vontade e fui para frente. E outra vez. Eita, nós. Tá ainda. Voltamos a te ver também. Tá. A gente estava falando, Miriam, sobre se o tecido te esquentava. E aí foi quando a conexão ficou um pouquinho ruim, mas eu acho que você começou a falar que não esquentava porque você tem a perna de metal, era isso? Não é por causa da perna de metal. Porque, graças a Deus, eu tenho sensibilidade. No começo ficou sensibilidade, sim, sensibilidade. Agora eu tenho sensibilidade. O problema é que o estofamento é muito bom mesmo.
Ah, então tá bom, então tá perfeito. Eu ia passar para o Dan, mas a conexão do Dan caiu. Então, enquanto ele volta, eu vou passar para o Martin. Ah, não, peraí, que o Tá, Dan vai voltar. Peraí. deixa eu só acrescentar Claro? que eu tenho 4 bisnetos. Ah, acrescentou muito bem acrescentado. O Dan caiu e agora o Dan voltou. Então O vamos lá. Dan, você está escutando a gente, Dan? Tá. Caiu bem na hora de você falar, né? Eu estou escutando muito bem, sim, sim. Ah, então tá ótimo. Sim, Ô, sim, mas Dan, bom, eu acho que é bom de contar, por favor. é bom o quê? Desculpa. Não, eu escuto, porque eu escuto primeiro a pergunta, depois eu respondo. Tá bom. Eu vou repetir, então, fazer um bem bolado. A gente estava falando um pouco sobre os materiais, os tecidos, né? E a Miriam, ela levantou a questão de escorregamento, né? Do material, que no caso dela é bom, porque não escorrega. Ela também, a gente também levantou a questão se esquenta ou não. Ela também acha que no caso dela é bom, que não esquenta muito. Então, eu queria conversar com você justamente para alertar as pessoas da importância da escolha do tecido também quando você está escolhendo um mobiliário, né? Porque eu estou fazendo aula com a Maria e ela fala sobre isso, que a escolha do tecido pode avacalhar o recheio dele. E quando a gente fala em termos de conforto, a gente fala dessa questão do escorregamento, a gente fala dessa questão do calor, né? E tem muita tecnologia envolvida e tem até a questão, às vezes, que acomete a gente, que é uma incontinência urinária, então o tecido também precisa ser fácil de limpar, né? E vou deixar para você contar um pouquinho dessa história toda. Obrigado, obrigado. Bom, falando um pouquinho sobre o meu contexto, eu sou holandês e a gente já tem visto mudanças demográficas há décadas. Hoje, no governo, temos também um partido 50 mais, que é um partido que está lá para proteger, vamos dizer, os direitos das pessoas com uma idade um pouco mais avançada. O mercado de longevidade é muito grande e é muito fácil de ser empático quando você teve uma avó, uma mãe, um pai nesses institutos. Que eu posso dizer que eu adoro o Brasil, mas se um dia eu tenho que ir hoje, se eu tenho que ir para uma casa de idosos, eu quero ir para a Holanda. Lá esse mercado está muito desenvolvido. Mas é bom, a gente ainda, eu acho que ainda tenho bastante tempo para ir para um lugar assim, mas nós como fabricantes, a gente tenta ser empático também, né? A gente tenta buscar se colocar no lugar do cliente. O que é importante na situação. E quando a gente fala no Brasil sobre o mobiliário, a gente raramente fala sobre tecido. E os nossos clientes trabalhem com a gente por causas técnicas. Se a gente tem produto bonito, mas o bonito não funcional não é nada. A minha esposa é bonita e também tem boa personalidade. Sem a boa personalidade, a beleza não vale nada. Isso não somente na minha esposa, mas nos meus produtos igual. Então, quando a gente fala sobre o mercado de longevidade, e desculpa, eu não quero colocar senhor como um produto, mas sim como um cliente. Busca, em primeiro lugar, ruim, comprar um móvel muito bonito que exige uma troca de tecido já muito rápido. Então, a gente foca muito na questão de limpeza para todo o mercado de saúde. Ainda mais nesse momento de pandemia, a gente tem recebido muito mais perguntas. Infelizmente, a gente vive também um momento em que os nossos clientes têm problemas financeiros, então não posso dizer que as vendas automaticamente aumentaram, mas a gente busca
identificar o cliente e para perguntar o que você está buscando. A gente tem para tecido vinílicos, a gente tem lã, a gente tem poliéster, mas tudo tem em comum que tem que ser retardante ao fogo, tem que ser muito fácil para limpar e tem que ser muito durável. Esses são os 3 principais coisas que a gente vende. Comparado com o que a gente enfrenta, não vou chamar por nome, mas um dos principais hospitais do Brasil, durante anos trabalhava como o mesmo produto. A gente testou o nosso material, o tecido que utilizava já há anos exigia cada 12 meses uma troca. Quando a gente traduz isso numa pandemia, significa que em menos que um ano o produto já não protege mais. A sujeira pode entrar em vários lugares, então ele não protege mais o cliente. A gente tenta realmente agradar no aspecto estético, mas principalmente oferecer segurança e durabilidade. Dan, e é importante que as pessoas não acreditem também simplesmente na palavra do vendedor, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Maria? Então, pergunte se tem teste, né? Se foi feito algum tipo de teste, pede para ver. Uma das coisas interessantes que a gente não está aqui para fazer propaganda de marca, né? Mas que a gente está falando sobre tecnologia de tecido, é que essas coisas todas que a gente está falando, existem testes já existentes no mercado para serem feitos e conseguir garantir essas coisas todas que a gente está falando. Então, garantir que o tecido não escorregue, garantir que ele seja impermeável, que seja fácil de limpar, que a gente consiga respirar nesse tecido, que não esquente demais. Então, sempre pergunte se foram feitos testes, peçam para ver esses testes, esses laudos, e não simplesmente saiam acreditando por aí. E aí, Dan, eu vou só passar também para o Martin, eu tenho que ficar de olho no tempo também, senão já vi, né? Para o Martin, porque como a gente está falando de testes, ô Martin, como já tem muito tempo que eu fiz a sua apresentação, vamos lembrar de novo quem é você, que o pessoal já esqueceu, né? Eu já esqueceu, Flávia? Já esqueceu, porque eu falei lá no início do programa. E essa questão de certificação e por que a gente está buscando isso agora. Eu tenho conversado muito com o Martin a respeito de certificação e como que a gente pode ajudar as pessoas que não são técnicas, né? Vamos lá, Martin. Bom, Flávio, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Está demais essa conversa, né? Trazendo a vida como ela é, né? Com a experiência da dona Miriam, né? A Maria trazendo essa visão técnica, né? E o Dan trazendo mostrando que existem caminhos, existem soluções no que diz respeito a materiais. Aqui eu sou fundador da Senior Lab, né? Mercado Consumo 60+, e eu estou há 7 anos, quase 7 anos, atuando nesse mercado, entendendo as necessidades e oportunidades para unir marcas e consumidor. Ao mesmo tempo, eu percebi grandes dificuldades no entendimento do mercado a respeito das necessidades do cliente sênior, do consumidor sênior. Como a origem da Senior Lab, todo o aprendizado, toda a visão, tudo que nós entendemos sobre o envelhecimento humano e trouxemos para o marketing, a gente aprendeu junto à área assistencial, junto à medicina, junto à geriatria, à gerontologia. Foi muito fácil e natural encontrar o caminho e a necessidade que nós tínhamos de ajudar as pessoas a encontrarem a melhor solução. Aqui a gente falou de vários aspectos sobre como encontrar, e eu estou muito interessado em aprofundar esse tema com a doutora Maria, a respeito da técnica de escolher o melhor produto, o melhor móvel, né, para a sua necessidade, para a sua realidade. Então, nós percebemos que dar algum norte e propor alguns caminhos seria importante, não só
e isso não estou dizendo não só minimizando o aspecto do mobiliário, mas de uso geral, né? A proposição do que será a certificação funcional, porque ela ainda não é uma certificação. Sim. Mas o IBTEC, Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro Calçado, integra o grupo que cria as certificações aqui no Brasil. Então, é um instituto certificador e vai propor essa certificação assim que ela tiver mais avançada. No momento, é um selo que ajuda no entendimento das melhores opções, visando as questões funcionais daquele produto. Né? A gente não vai avaliar questões estéticas, né? Não vamos reavaliar questões de produtos, por exemplo, auxiliares de marcha que precisam já atender normas da Anvisa. A proposição da certificação da selo funcional é não se sobrepor, mas somar as certificações necessárias, técnicas exigentes. E ajudar o mercado, principalmente a indústria, desafiar a indústria. Vamos olhar melhor a necessidade, vamos entender melhor os clientes, os consumidores, como a dona Miriam, o que a gente pode fazer para tornar o produto mais adequado. Deixa eu só interromper assim, contar para vocês como é que eu cheguei no marketing. Todo mundo me pergunta, quando eu vou fazer palestra, alguma coisa assim, sobre mobiliário, design, essas coisas, qual é o mobiliário ideal para o idoso? E eu falo, gente, não tem receita de bolo. Não existe o mobiliário ideal para o idoso. Existe o mobiliário ideal para aquela pessoa. E aí o pessoal fala, Flávia, mas e aí, né? Como é que eu vou saber, então, o que eu vou comprar, o que eu não vou comprar? E aí eu, conversando com o Martin, que já estava desenvolvendo a parte do selo funcional para outros produtos, eu falei assim, ô Martin, devia ter um selo que fosse, assim, PMG, né? Então, você vai lá na loja, tem a cadeira P, a cadeira M e a cadeira G, em função da altura da pessoa, em função de algumas características da pessoa. Aí eu falei, a gente devia desenvolver alguma coisa assim para que a pessoa, quando fosse comprar, não ficasse tão dependente de um profissional, porque na maioria das vezes ela não tem esse profissional para auxiliar na hora de escolher, né? E a gente quer ajudar as pessoas a escolher. Aí eu sabia que isso ia acontecer, que foi a Maria levantar o dedinho. Eu queria dar uma sugestão. Ah lá, adoro sugestões, diga. Tá, porque assim, ó, é altamente complexo, quer dizer, nós vamos lidar com várias, olha que horrível, várias variáveis para determinar o que seria, vou falar de uma cadeira ideal para uma pessoa idosa, porque varia muito. Vão ter várias coisas, de altura, um monte de coisa. O que eu gostaria de sugerir era que a gente usasse da inteligência artificial para criar aplicativos que as pessoas entrariam com seus dados. Aí é muito importante a gente classificar quais seriam esses dados, os relevantes para essa escolha, e a combinação deles traria, tipo assim, então, para o senhor, para a senhora, o mais indicado é uma cadeira assim, assim, assado. É um sofá assim, assim, assado. Aí seriam parâmetros pré-definidos a partir das necessidades específicas apresentadas por determinados grupos funcionais de idosos. Olha que legal, Maria. Mais nisso, só um minutinho, muito mais nisso do que uma normatização estática. A variabilidade da funcionalidade do grupo entre a população idosa é gigantesca. Então, acho que a gente ia incorrer num erro muito grande. Posso só contar um caso, Flávia, rapidão? Claro, pode. Eu não estou lembrando mais o ano, não, porque isso tem muitos anos. Quando saiu a normatização, que eu até fiz parte dela, das ILPIs no Brasil, quando mudou de nome, quando começou a falar, eu até brinco que foi essa norma que desmamou meu filho, que eu ficava tendo que ir para o Brasil e desmamar o menino. Aí, na época lá, a gente estabeleceu uma altura para o vaso sanitário, que, se não me falha a memória, eu acho que são 45 centímetros. Exatamente. Aí, nessa época, eu morava em São Paulo, eu tinha uma empresa junto com a Mônica Perracini, que era geroqueira. Aí, não vou falar nome, não, uma instituição de longa permanência para idosos, de pessoas descendentes do Japão, ligou para nós. Ô, gente, não dá para aplicar essa norma aqui, não, nós estamos tendo um problema. Vem cá. Aí nós fomos lá visitar, fazer avaliação em loco. O que acontecia? A baixa estatura dos usuários fazia com que tinha que pôr tipo um platôzinho, um caixotinho, para o idoso subir ali para depois sentar no vaso.
porque o promotor da época, que eu até conhecia, que era muito complicado, ele exigia que se cumprisse a norma, mas criou um novo mecanismo de armadilha. Então, entendeu? Então, normas, elas funcionam como uma média. Agora, quando a gente vai falar de imobiliário individual, eu acho que a gente não pode criar algo estático, tem que ser algo dinâmico, sabe? Exatamente. Perfeito, E olha que legal essa ideia da Maria, porque se tem um aplicativo desse tipo, a pessoa pode baixar, isso vai sair um relatóriozinho do que é ideal para ela, e aí ela enfia esse relatóriozinho embaixo do braço e vai bater perna. E vai na loja, fala lá, eu quero isso, ó. Falou que eu precisei disso, cadê? Isso é muito legal. Agora, exatamente. Fica uma dica também, que é uma coisa que eu observei muito, que eu não sei como as lojas vão fazer, que é um problema também que eu enfrento, que nessa pandemia eu consegui, com algumas lojas, porque eu sigo isso que a Maria fala, o móvel ideal é aquele que você senta e aí a gente experimenta um monte de coisa. Só que o idoso, ele não consegue ficar batendo perna, igual a gente fica batendo perna. Então, para quem é de São Paulo, não dá para ficar subindo aquela Teodoro Sampaio, que é só loja de mobiliário, e ficar entrando, saindo de loja e levanta, senta de cadeira. Mas não precisa não, Flávia. Posso te dar umas dicas também, mas vai lá. Aí, eu acho que as lojas deviam pensar mais nesse público e fazer um esquema, igual o colchão faz. Compra o colchão, experimenta um tempo e devolve. Acho que a gente pensa. Mas, Flávia, a minha opinião é que a venda nesse mercado de longevidade é uma venda técnica e muitas vezes o vendedor de loja é um vendedor que não sempre possui conhecimento técnico ou dois, que simplesmente não tem interesse em identificar que um cliente é diferente que outro. Então, para mim, essa parte é muito importante. É enxergar que a venda de produto, principalmente longevidade, é uma venda técnica. Maria, fala lá, pode falar. Obrigada, Dan. Posso não. Vocês vão falando, só vou falar bobagem. Ô, Dan, eu concordo 100% com você. E eu penso o seguinte, que no Brasil isso é um problema maior ainda. Se hoje, por exemplo, as lojas que vendem cadeiras de rodas e produtos para pessoas com deficiência, que é uma loja técnica, que vocês vão lá e eles falam com vocês, nós treinamos nossos vendedores, nós temos fisioterapeutas aqui, e ainda assim, eles fazem muita venda errada, né, Flávia? Nós estamos vendo no curso o quê? Que eles não têm noção do que é a tecnologia das almofadas. Então, infelizmente, desculpa, agora eu vou ser cruel, o nível de conhecimento que até quem se diz técnico no Brasil em relação a essas necessidades, ele é muito raso. É muito raso. E como o nosso mercado não é nada exigente, que ele não é, ele é pouco exigente, a coisa vai caminhando. Então, eu acho que a ideia do Martim de criar tipo um selo, só que eu acho que tinha que ser um selo dinâmico, ela vai ser fundamental. E a gente educar todas as famílias, Maria, todos os idosos, divulgar e tudo mais, e criar uma revolução, sabe? E não comprar mais Maria, nada que não presta, né? Na cadeia de suprimentos, não é somente quem vende que traz informação. Então, os fornecedores têm que se envolver também. Eu sei. Não, realmente, eu obviamente estou falando um pouco da minha área, mas dois fornecedores de tecidos têm que levar informação até os vendedores de mobiliário. Deixa eu ver o que eu mais queria dizer, mas essa parte é importante. A gente pode hoje ver os grandes fabricantes de mobiliário que têm um conhecimento zero sobre tecido. E quando a gente fala sobre tecido, a gente fala sobre desgaste da abração, ou seja, depois de quanto tempo o tecido está acabado. A questão da limpeza, hoje em dia com pandemia, dá para limpar com álcool 70, dá para limpar sangue, dá para limpar gordura corporal, dá para limpar urina. Esse tipo perguntas básicas, e a gente está realmente muitas vezes chocado como grandes clientes nossos, grandes fabricantes de imobiliário, não têm noção, não se interessam por isso. Quer aprender. Sim, do ponto de vista comercial, isso traz oportunidade, porque, bom, na minha terra se fala, na terra dos cegos, quem tem um olho... Quem tem um olho é rei. Pois então, isso eu me encontro um pouco nesse mundo onde
tem muitos cegos. E quando a gente tem um olho que funciona mais ou menos, a gente já tem vantagem. Mas nós temos a obrigação de compartilhar conhecimento. Por isso também eu agradeço a Flávia para me convidar para aprender com todos vocês que sabem mais do que eu, né? E compartilhar o pouco que eu sei com vocês. Os Gente, saberes são complementares, Dan, né? O tema ele é super complexo e a gente não consegue abarcar tudo, né? Mas uma das ideias, um dos intuitos que eu tive quando eu criei essa série era, obviamente, levar algumas respostas, mas muito tentar abrir um pouco os olhos das pessoas de como o tema é complexo, para que elas possam correr atrás. Então, arquitetos, designers que estão nos escutando, prestem mais atenção na especificação da espuma do assento, do tecido, das medidas, das angulações, alturas de braços, porque a dona Miriam aqui, que está aqui com a gente, é ela quem vai usar esse mobiliário, né, dona Miriam? E ao longo da vida, e quando a gente tem um mobiliário que é ruim, o que acontece é que ele pode prejudicar a atividade que você gosta de fazer. Não é isso? Isso. Dona Miriam, deixa eu só perguntar uma coisa para a senhora. O que a senhora está achando da nossa conversa aqui? Excelente. Ai, que bom, muito que bom. Que bom. Ô, Miriam, você pode perguntar coisa também, viu? Aproveita aí que tá todo mundo aí. No programa passado, que era sobre visão, estava o Eduardo e uma oftalmologista. E aí ele praticamente fez uma consulta online. O tempo inteiro ele parava a entrevista e saía perguntando as coisas para ela. Então você não fica envergonhada não, viu, Miriam? Pode perguntar que a gente que puder ajudar. Que puder ajudar, estamos à disposição, né? O que eu queria sugerir é o seguinte, que na concepção do mobiliário, de qualquer mobiliário, eu acho que tinha que ter um terapeuta ocupacional. Sabe por quê? Porque a gente consegue ter a visão do mobiliário enquanto um utensílio, equipamento e, ao mesmo tempo, a visão do desempenho humano e da atividade que vai ser desenvolvida usando aquilo ali. Eu acho isso muito legal também. Nessa questão do aplicativo, você também falar para qual atividade você quer. Tem que falar, né? Tem que falar. Aí você também restringe o tipo de... Porque as suas medidas, ela vai te dar uma solução. Se você quer assistir uma TV, é outra solução. Se você quer estudar, claro, né? É uma outra solução para cada tipo de atividade. Sim. Gente, eu tô pirando aqui nas possibilidades de aplicativo já. O Martin, você me segura que nós vamos ter que colar um trem nessa área aí. Flávia, a ideia é juntar todo mundo, né? A proposta do selo funcional também é esse, não na forma de aplicativo apenas, mas de juntar conhecimento de vários aspectos sobre o consumo, né, sobre as questões ergonômicas, né, e multiplicar isso e desafiar o mercado. Mas eu queria acrescentar uma informação, claro, porque às vezes a indústria pensa, poxa vida, mas por que eu vou fazer um investimento desse para um público tão pequeno, né? Veja só a desinformação, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o contador populacional, né? Que está no site longevidade.com.br/contador. E a cada 28 segundos, uma pessoa completa 60 anos no Brasil. E esse marcador muda como mudou agora. São 34,5 milhões de pessoas no Brasil com 60 anos ou mais. Em 2019, essa população foi responsável por 13% do PIB nacional. Então, o que eu quero dizer para a indústria? Não é um mercado pequeno, não é um mercado pobre, é um mercado que tem muita demanda. E olha só o trabalho que Dona Miriam teve e continua tendo para encontrar os produtos que vão atender a ela, né? Ou seja, quem se posicionar, quem se mover, quem ir ao encontro do cliente, tentando entender a sua necessidade, vai ter a resposta. Ou seja, esse é um investimento que retorna, né, para a indústria.
Exatamente. Acho que o nosso papel aqui é levar conhecimento e tentar educar o máximo possível as pessoas, né? Meninos, nós estamos chegando na reta final do nosso programa, que está acabando. Então, eu vou falar de novo nossos apoiadores, e enquanto eu falo nossos apoiadores de novo, queria que vocês pensassem naquela dica final, para dar para as pessoas, seja arquiteto, seja para os idosos, ou pergunta para deixar no ar. Miriam também, você pode deixar pergunta, pode pedir dica, pode dar uma dica. Então, ficam pensando aí enquanto eu vou falar nossos apoiadores de novo. Então, nossos apoiadores. Gerocast, lembrando que esse programa vai virar podcast, e apesar desse programa ser gravado, no lançamento dele no site do YouTube, lá no meu canal, eu estou sempre ao vivo, então no chat vocês podem fazer pergunta que eu encaminho depois aos profissionais e peço a eles para responderem, e passo as respostas ali na área de comentários do YouTube, tá? Então podem fazer as perguntas. Quem estiver escutando pelo Gerocast, o Gerocast também tem um pedacinho lá de perguntas e comentários, então também podem fazer lá. Nosso outro apoiador, Manual do Tempo, que é um canal também específico do YouTube sobre longevidade. A nossa Maratona Digital Longevidade Expo Fórum, que vai acontecer já já. E Tuai.casa, soluções inovadoras para os idosos. Então, vamos voltar. Quem quer começar com sua primeira dica? Ninguém? Dan. Vai lá, Dan. Para mim, eu acho que a gente tem que ser humilde e saber que a gente aprende de todo mundo. E do ponto de vista de quem oferece produtos para o mercado de longevidade, tem que escutar e observar muito bem. Tem que escutar com pessoas como a Dona Miriam, tem que escutar para pessoas especialistas em ergonomia como a Maria. Tem muitas pessoas que trazem informação. Então, no meu trabalho, eu trabalho muito com pessoas como Flávia, arquitetas especializadas. Nós temos o nosso trabalho de trazer informação e fazer muita pergunta para que no desenvolvimento dos nossos produtos a gente leve em consideração o que os nossos clientes estão pedindo. E é interessante ouvir de Martin esse número, o mercado crescente. Não é somente questões comerciais, mas a sociedade muda e a gente tem que oferecer novas soluções para atender esse mercado. Perfeito, adorei. Maria? Eu quero dar uma dica para as pessoas idosas, que é o seguinte: a gente vai ficando mais velho, o povo acha que sabe mais do que a gente. Então a gente fala assim, vou comprar uma cadeira. Aí todo mundo palpita, a família inteira. Aí você chega na loja, os vendedores acham que sabe mais do que você precisa do que você mesmo. Então a sugestão que eu dou para as pessoas idosas é o seguinte: pesquisa, escuta, deixa o povo falar, deixa falar e filtra. Quem sabe, se a gente não tem comprometimento cognitivo, né? Quem sabe mais sobre a gente é a gente mesmo. Sabe? Então, escuta o que você quer, senta, experimenta, finge que está fazendo atividade, sabe? Mas quando eu vou comprar uma cadeira para fazer tricô, eu vou sentar lá e fazer de conta que eu estou fazendo. Escuta você. Não dá muito ouvido, não. Escuta os outros, mas você sabe melhor de si, sabe? Confia na sua intuição, no seu sentido, né? E todo mundo sabe aonde o calo aperta. Exatamente. Literalmente, né? Na hora que senta naquele imobiliário, sabe exatamente onde é que incomoda, né? Pelo sorriso da Miriam, ela sabe exatamente onde é que pega ali, né? Ô, Miriam, quer falar? Conta pra gente. Eu quero agradecer a vocês, foi muito instrutivo. Gostei muito de conhecer a opinião de vocês e estou muito feliz em poder dar a minha opinião. Nossa, eu aprendi muito.
Aprendi também, muito. Aquela sua passada que você deu com a câmera mostrando, a gente consegue aprender muito só olhando as peças e como é que você fez para se virar. Quantidade de almofada e travesseiro que tem nessa poltrona que a senhora está sentada, uma coisa umas 4 ou 5 aí, para ajustar a postura, porque a senhora sabe onde é que incomoda. É impressionante. Exatamente. Né? Martin. Bom, quero agradecer, Flávia, o convite, a participação aqui, o Dan, a Miriam, Dona Miriam, né, a Maria Aparecida. Aprendi muito, né? E o que a Dona Miriam fez no sofá dela de adaptar ele como ela, com o que ela tinha em casa, tipo isso aqui que eu gosto de mostrar sempre nas minhas palestras. Estou mostrando aqui um controle remoto que foi customizado pelo meu pai. Sempre que ele comprava um televisor, ele customizava e deixava as coisas mais importantes para ele. Ligar, desligar a televisão, mudar de canal, aumentar e baixar o volume. Todo aquele monte de botão só atrapalhava. Então, gente, o pessoal fica inventando moda, né? E simplificar, o famoso menos é mais, né? Menos é mais, né? E também gostei muito do que a Maria falou, de escute o comprador, não escute o vendedor. Isso. Foi demais, acho que essa seria a frase que resumiria o que falaste, né? E aqui no Núcleo 60+, que é onde a gente atua também, a Senior Lab, com a Raízes e com a Ativen, que é uma das protagonistas do Manual do Tempo, né? A gente sempre diz aqui, ó, consegue ver? Os três E's, né, que a gente usa nas nossas consultorias, né? Entender, encantar e entregar ao consumidor. Na verdade, é isso essa responsabilidade que a indústria tem, que o varejo tem, de capacitar seus vendedores, capacitar seus desenvolvedores de produto para entender esse novo mercado. E as razões a gente acabou de citar, financeiramente e em tamanho de população. Então, é ótimo falar sobre isso, ainda mais nesse fórum. Quer dizer que você, Flávia, como arquiteta, está sendo uma apresentadora excelente. Parabéns. Eu tô me virando, menino. A gente se vira, né? Multifuncional. Multifuncional, gente, né? Joga em todos os cantos. Eu queria muito agradecer a todos vocês por terem se disponibilizado a participar da gravação desse programa. Muito feliz. Quem faz o programa são os convidados. E queria agradecer especialmente a Miriam, que nos ajudou demais com o ponto de vista de usuário dela. Muito obrigada, Miriam, muito obrigada mesmo. E queria fazer um convite para vocês para o próximo programa, vocês continuarem acompanhando. O próximo programa vai ser Planta Não É Só Meu Vasinho de Violeta. E aí a gente vai ter a doutora Ana Luísa Rosas, que a área dela é neurociências, e demências e mestrado em neurologia. Vai ter o paisagista Benedito Abud, que é um dos mais famosos paisagistas do Brasil. Vai falar um pouco sobre esse impacto da natureza na nossa vida, toque, cheiro, cor, sons, e a própria visão, e a neurologista vai falar disso no impacto no cérebro, e a gente vai ter a nossa estrela, que vai ser a Edna Perrotti, que é a nossa idosa, que ela é escritora e doutora em língua portuguesa, e ela se mudou de casa especificamente por causa disso. Que, aliás, foi o que a Miriam fez agora muito, e que você sabe, né, Miriam, o impacto que tem na sua qualidade de vida o fato de você ter parado de ver prédio e estar vendo mar, né? Exatamente. É isso que nós vamos falar no próximo programa. Então, tá bom. gente, um beijo para todo mundo. Um beijo, muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau.